Vamos falar de mitose, mas para isso imaginem que eu seja uma célula. No mundo celular, dividir é sinônimo de multiplicar. E a mitose é quando uma célula se divide em duas idênticas. Quer entender como funciona este processo? Fica ligado no vídeo após a vinheta. Fala, gurizada! Tudo certinho? Vamos falar de mitose. Você sabe que existem dois tipos de divisão celular. Um é a mitose, que a gente vai ver hoje, e outro é a meiose, que é para originar os gametas. Isso aqui é um assunto para outra aula. Resumindo, a mitose é quando uma célula se divide em duas exatamente iguais, geneticamente iguais, clones. Você não deve se lembrar, mas já foi constituído de apenas uma célula. Essa única célula se dividiu centenas de milhares de vezes e formou o que você é hoje. A mitose é tão importante que ao longo da sua vida ela vai ocorrer mais do que 10 quadrilhões de vezes. Nesse exato momento, diversas células da sua pele estão sofrendo mitose para substituir aquelas que estão morrendo. Na tua medula óssea, mitose está ocorrendo para originar novas hemácias e novos glóbulos brancos. Se eu estou barbudo, é porque existem células na base do pelo que estão sofrendo mitose. No cabelo também, na base da unha também. Pessoal, a mitose ela serve para diversas coisas. Mas é interessante saber que tem algumas células que não sofrem mitose, como os neurônios e as células musculares. E tem células que elas normalmente não sofrem mitose, apenas se necessário. É o caso dos fibroblastos. Elas ficam numa espécie de latência, ficam paradinhas ali. No momento que ocorre o estímulo, que você tem que fazer alguma cicatrização, ela volta a sofrer mitose para que ocorra, então, a regeneração daquele tecido lesado. Mas não vamos enrolar. Qual é a função? Para que serve a mitose? Regeneração. Como eu disse para você, o seu corte só cicatriza devido à mitose de células para recompor aquele tecido, o crescimento de organismos multicelulares. Veja bem, a diferença entre você e um bebê não é que as tuas células são maiores do que as células de um bebê. É que, na verdade, você tem mais células do que ele. Você sofreu mais mitose, as tuas células sofreram mais mitose, originando o que você é agora. Se a mitose fica descontrolada em determinadas células, gera um tumor, o câncer. O câncer nada mais é que um descontrole no ciclo celular. Outra função importantíssima é para organismos unicelulares. Ele sofrer mitose é sinônimo de reprodução, porque ele só é um organismo de apenas uma célula. Portanto, eles fazem mitose para reproduzir. E onde é que ocorre mitose no meu corpo? Basicamente, a mitose está ocorrendo em todo o seu corpo. É claro que algumas células se reproduzem, se dividem com mais frequência do que outras, mas de uma maneira geral, com algumas exceções, como eu disse para vocês, todas as células do nosso corpo sofrem mitose. E a mitose vai transformar uma célula em duas idênticas. Mas para que essas células idênticas mantenham com o mesmo DNA, essa célula, antes da divisão, terá que duplicar o seu DNA. Ou seja, antes da mitose, existe um período no ciclo celular que a célula não está se dividindo. Esse período é chamado de intérfase. Entenda, o ciclo celular é dividido em intérfase e mitose. Pessoal, a mitose é muito mais curta do que a intérfase. Antes da gente estudar a mitose, vamos entender o que ocorre na intérfase. Aqui na intérfase temos a fase G1, que dura aproximadamente 9 horas, a fase S, que dura aproximadamente 10 horas, repare que é a mais longa, e temos a fase G2, que dura aproximadamente 4 horas e meia. Então, finalmente vem a mitose, que é bem mais rápida, durando aproximadamente 30 minutos. Antes da gente falar de mitose, vamos entender o que ocorre aqui na intérfase. Então, eu vou ampliar essa imagem aqui dessas 3 fases da intérfase e explicar direitinho o que ocorre em cada uma delas.
Então aqui está o resumo de cada uma das fases. Lembrando, fase G1, S e G2. O que ocorre na G1, que é a primeira fase da célula? Então ela tem que crescer, então ocorre o crescimento celular. Consequentemente, aumenta o número de organelas. Gente, se ela não crescer e se não aumentar o número de organelas, ela não vai poder se dividir. Porque imagina, ela vai se dividir em duas células idênticas. Se ela só se dividir e não aumentar de volume, de número de organelas, ela não vai conseguir sobreviver. Nessa fase G1 também está ocorrendo uma intensa síntese de RNA e de proteínas. Os cromossomos, que estão representados por esses filetinhos azuis, eles estão simples, não estão duplicados e estão descondensados. E é muito importante saber que no finalzinho da fase G1 tem um ponto de checagem. Esse ponto de checagem é para saber se a célula cresceu o suficiente, o ambiente está favorável para a divisão, o DNA está danificado, a célula espera um pouquinho mais. Se o DNA estiver danificado, ela arruma. Se ela não tiver crescido o suficiente, ela cresce um pouco mais. Então, é muito importante ter este ponto de checagem. É legal você saber que algumas células, ao passarem por esse ponto de checagem, elas podem entrar no que a gente chama de G0. É o caso dos neurônios e de células musculares, como já falei para vocês. E aquelas outras células que também comentei, que são, por exemplo, os fibroblastos, elas ficam em G0 um grande tempo. Elas só voltam ao ciclo celular, ou seja, mudando de fase, quando recebem um estímulo para se dividir. E aí vem a segunda fase da intérfase, que é a fase chamada fase S. É a fase da síntese, ou seja, ela faz a duplicação do DNA. O DNA continua aqui, ó, descondensado, só que neste caso ele tem que ser duplicado. Se você não duplicar o DNA, quando você dividir a célula, vai ficar metade do DNA para cada lado. Isso na mitose não ocorre. Lembra, mitose vai originar duas células idênticas. Portanto, o DNA tem que ser duplicado e ele ocorre na fase S. Também ocorre a duplicação dos centríolos. Os centríolos são essas estruturas que você vai ver que tem uma função fundamental na mitose. Só que é interessante saber que estes centríolos, que formam os centrossomos, um par de centríolos formam os centrossomos, eles iniciam a ser duplicados na fase G1, só que eles acabam a duplicação na fase S. Para meios didáticos, a gente separa, falando que é na fase S que ocorre a duplicação dos centríolos, dos centrossomos. E, finalmente, a fase G2. Pessoal, a fase G2 ela antecede a mitose. E aqui tem que ter outro ponto de checagem. Nesse ponto de checagem, a célula analisa se todo o DNA foi duplicado corretamente. E também se ela continuou, se ela cresceu o suficiente. Repara, gente, se o DNA não foi duplicado corretamente, ela nem vai entrar em mitose. Porque como é que ela vai dividir um DNA que não foi duplicado corretamente? Portanto, sempre tenha isso em mente. O ciclo celular é algo muito controlado, até porque um erro, um descontrole no ciclo celular pode ocasionar o câncer. Mas que beleza! Agora já sabemos o que é intérfase, que é esse período que a célula não está se dividindo. Então vamos estudar agora a mitose. A mitose é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Se você tem dificuldade de decorar esses nomes, acessa este vídeo que lá eu passo uns bizus, uns macetes para facilitar a memorização. Fica ligado no esqueminha de mitose. Agora aqui nós temos que ter atenção total, porque aqui nós vamos começar a falar então da mitose em si. Ou seja, no final da intérfase, a célula terá o seu DNA e os seus centrossomos duplicados, ou seja, a célula está prontinha para se dividir. Como eu falei para vocês, a mitose tem 4 fases básicas, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui está o resumo de que ocorre em cada uma das fases, mas é óbvio, a gente tem que saber resumidamente o que ocorre nelas. E aí, começando, é claro, pela prófase. Gente, na prófase ocorre a condensação dos cromossomos. Lembra? Eles eram aqueles filetes longos
Agora aqui, eles começam a se condensar, o DNA começa a se condensar e a gente começa a enxergar os nossos cromossomos. Lembrando, eles estão duplicados, portanto, cada um desses cromossomos aqui está carregando 2 moléculas de DNA. Mas para que você entenda como ocorre essa condensação ou qual é a relação entre DNA e cromossomo, te liga nesse esquema aqui, ó. O DNA é aquela dupla hélice, né? Ele vai se condensando, ele vai se enrolando em proteínas chamadas de histonas. E ele continua se enrolando agora junto com essas proteínas, se enrolando, ou seja, se condensando, até chegar no que a gente chama de cromossomos. Ou seja, o cromossomo nada mais é do que uma longa cadeia de DNA enroladinha. Agora lembra, gente, esse DNA ele foi duplicado lá na fase S da intérfase. Portanto, é uma molécula de DNA num lado e outra molécula de DNA no outro. Elas estão ligadas por essa região fininha do cromossomo chamado centrômero, ou seja, um cromossomo, neste caso, está carregando 2 moléculas de DNA. Cada uma dessas moléculas de DNA é chamada de cromátides, ou seja, são as cromátides irmãs. E o que é então a cromatina? Nada mais do que o DNA e as proteínas lá dentro do nosso núcleo. E agora voltando para a imagem principal. Então você entendeu como ocorre a condensação dos cromossomos. Outra coisa importante que ocorre na prófase é que o nucleolo desaparece. Além disso, ocorre a migração dos centrossomos para lados opostos das células, ou como você vai ler em alguns livros, para polos opostos. Logo em seguida, começa a formação do fuso mitótico, ou chamado também de fuso acromático, que nada mais é do que microtúbulos que saem destes centrossomos aqui, para que possam então se ligar nos cromossomos e puxar para lados opostos as suas cromátides. E lá no finalzinho da prófase, o núcleo se desfaz, ele se fragmenta. Gente, vamos entender, se o núcleo não for fragmentado, como é que as fibras do fuso vão se ligar aos cromossomos? Não ia dar, né? Portanto, é muito importante que o núcleo se desfaça, né? Se fragmente. Alguns autores classificam essa fase, essa parte da prófase, de prometáfase, que é quando o núcleo se desfaz. Agora, a maioria dos livros vão trazer que a prometáfase nada mais é do que uma fase, do que um evento da prófase. E agora vamos falar da segunda fase da mitose, que é chamada de metáfase. Gente, principal evento da metáfase, os cromossomos estão alinhados no chamado de placa equatorial, ou ainda placa metafásica. Aqui nessa fase, eles também estão com a máxima condensação. E aí você se pergunta, mas por que eles têm que estar super condensados? Gente, imagina se eles estivessem aqui não condensados. Quando eles fossem puxados para lados opostos, a chance deles se enredarem, de ocorrer erro, seria muito maior. Então, eles condensados evita o erro na divisão, né, dessas cromátides irmãs. Ainda na metáfase, todos os cromossomos devem estar ligados na fibra do fuso. Ou seja, os cromossomos estão aqui e eles estão ligados nessa fibra do fuso. Você vai entender por que eles têm que se ligar na fibra do fuso. Mas aí você se pergunta, como ocorre a ligação da fibra do fuso nos cromossomos? Olha essa imagem. Aqui nos centrômeros ocorrem umas proteínas, um complexo de proteínas chamadas de cinetocoro. E é aqui no cinetocoro que os microtúbulos, que a fibra do fuso vai se ligar. Como é que ela se liga? Olha só, ela praticamente se abraça, né? Como se fosse aquele joguinho famoso que você coloca os 2 dedos em lados opostos de um tecido, né, de uma fibra, e quanto mais você puxa, mais ele fica preso no seu dedo. E aí agora, quando os microtúbulos, quando essa fibra do fuso está presa no cinetocoro, está prontinha para puxar para lados opostos as nossas queridíssimas cromátides irmãs. Beleza, agora estamos prontos para sair da metáfase, os cromossomos estão bem alinhados, mas antes de sair da metáfase, ocorre um outro ponto de checagem. Nesse ponto de checagem, a tua célula analisa, os cromossomos estão bem alinhados no meio? Se eles não estiverem alinhados no meio, pode ser que um cromossomo
duplicado seja puxado inteiramente para um lado. E aí ocorre um problema na célula. Isso não pode acontecer. Então esse ponto de checagem analisa se eles estão extremamente alinhados no meio e se estão muito bem condensados. E outra coisa importante de saber da metáfase, que pode cair na tua prova de vestibular e da faculdade, é que é nessa fase que é a melhor delas para fazer o cariótipo. Por que é a melhor fase de fazer o cariótipo? Porque eles estão na máxima condensação. Portanto, você enxerga melhor os cromossomos para saber como é o cariótipo da pessoa, se tem alguma síndrome, se não tem, dá para saber se é homem, se é mulher, tudo pelo cariótipo. Agora vamos adiante para a fase da separação, que é chamada de anáfase. Pessoal, a anáfase inicia com o rompimento das cromátides irmãs, ou seja, antes os cromossomos tinham 2 moléculas de DNA. Quando eles se separam, agora fica um cromossomo simples, ou seja, com apenas uma molécula de DNA. Então, as fibras do fuso puxam as cromátides para lados opostos, e como é que elas fazem isso? Elas começam simplesmente a se encurtar. Quando elas se encurtam, elas trazem consigo cada uma das moléculas de cromossomo simples. E nessa fase se configura que uma cópia de DNA para cada um dos lados. É só isso. Então a anáfase é quando ocorre o rompimento das cromátides irmãs até que elas cheguem nos lados opostos das células. E, portanto, quando estão lá, chegamos na última fase da mitose, chamada de telófase. Pessoal, a telófase é basicamente o contrário da prófase, porque agora os seus cromossomos têm que se descondensar ou se desespiralizar. Ei, nomezinho chato. Isso é importante porque se eles não estiverem descondensados, não é possível fazer a leitura do nosso DNA para produzir proteínas, né? Fazer a leitura dos nossos genes. Ainda nessa fase, volta o envoltório nuclear, ele volta a ser montado, volta também o nucleolo e, por fim, lá no finalzinho da telófase, ocorre a citocinese, que é essa divisão do citoplasma. Quando ele se divide, quando ocorre a citocinese, você terá 2 células filhas idênticas. O material genético aqui no caso já está descondensado e as células iniciam um novo ciclo celular. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Fica aqui o meu agradecimento. Não se esquece aí do like, da inscrição. E claro, gente, tem os meus parceiros aí no YouTube. Rogério Gozzi, do Anatomia Fácil. Ele grava aulas sobre anatomia e fisiologia humana. Vale muito a pena conferir. Entra lá no canal dele. É Anatomia Fácil com o Rogério Gozzi. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo.